Olá, sejam todos bem-vindos a Reflexões Pedagógicas, Diálogos entre a Teoria e a Prática 2021. O tema da nossa formação será Sequência Didática Articulada no Ensino Presencial Escalonado e Não Presencial. Pode passar. A nossa hierarquia, né? Agradecendo nosso prefeito municipal, Marcos Marcelo Tradi, a vice-prefeita, Adriane Lopes, a secretária municipal de Educação, Elza Fernandes, a secretária municipal adjunta de Educação, Soraya Inácio Campos, o nosso superintendente de Gestão das Políticas Educacionais, Valdir Leonel, a gerente de Ensino Fundamental e Médio, Mônica de Oliveira Inácio Prestes. A nossa formação do segundo ano, temos como professores e mediadores eu, professora especialista Cristiane Afonso, a nossa professora especialista Graciele Martinez, a professora mestra Luciana Ramos e a professora especialista Marli Bassotto. A nossa pauta iniciou da apresentação, né, dos professores mediadores da nossa hierarquia. Vamos entrar numa leitura de Leite, espero que vocês gostem. E iniciaremos a nossa formação com aprendizagem e desenvolvimento, depois sequência didática, etapas da sequência didática, o que é uma sequência didática interdisciplinar, a ludicidade, utilizando os materiais concretos como alternativa pedagógica, algumas sugestões que trouxemos, a mensagem final, sugestões de livros, que são os livros que lemos para a realização dessa formação, e o encerramento. A nossa leitura de Leite, quando tudo isso passar. Quando tudo isso passar. Dedicamos este livro a todos aqueles que se sentirem convidados a viverem um mundo melhor, com mais sorrisos, carinhos e gratidão. Viva a vida, ela é um presente divino. Quando tudo isso passar, e vai passar, quero te fazer um convite. Um convite especial para alguém especial. Te convido a sorrir mais, a dançar mais, a brincar mais. Quando tudo isso passar, e vai passar, te convido a mostrar seu amor através de gestos e atitudes. Diga mais, eu te amo. Quando tudo isso passar, e vai passar, te convido a ir à escola. Agradecer a professora, dizer que sentiu saudades e o quanto ela é especial. Ouvir da professora que sentiu falta dos alunos e que sem eles a escola perde a graça. Te convido ainda a olhar o céu, o sol, as nuvens, a lua e as estrelas. Quando tudo isso passar, te convido a proteger o seu planeta, o meu planeta, o nosso planeta Terra. Te convido também a conversar mais, a observar mais e a se importar mais com as pessoas. Aproveite e lhes diga o quanto são importantes para você. Quando tudo isso passar, e vai passar, te convido a cuidar mais da natureza
e dos animais. Te convido a escrever uma carta ou fazer um desenho para alguém que queira bem. Quando tudo isso passar, e vai passar, te convido a ser feliz só por existir. Te convido então a praticar a empatia, a gratidão, o respeito ao próximo. Se reinvente. Te convido a não deixar que o medo do desconhecido te paralise. Acredite, tenha fé e esperança. Creia, tudo vai passar. Agradecendo, né, a professora Gleide França pelo áudio, ela que fez o áudio dessa leitura de Leite. Muito obrigada, professora. E se a gente parar um pouco para refletir, né, sobre essa leitura de Leite, quando tudo isso passar, está passando aos poucos, né? Estamos retornando aos poucos, com certeza estamos fazendo coisas que não fazíamos antes, e realmente vamos abraçar mais quando passar, vamos falar eu te amo mais, vamos dar mais atenção às pessoas, porque ninguém vai voltar, quando tudo isso passar, ninguém vai voltar como era antes. Tudo muda, tudo vai mudar. Agora, vou passar a palavra para a professora Luciana, que vai continuar com a nossa formação. Olá, professores! Estamos aqui iniciando mais uma formação online e eu gostaria de começar a conversar com vocês sobre aprendizagem e desenvolvimento. Então, eu vou me basear em um teórico que vocês já devem ter ouvido falar, que se chama Vygotsky. Então, para ele, que é o principal defensor da perspectiva histórico-cultural do desenvolvimento humano, a aprendizagem e o desenvolvimento são processos interdependentes que se influenciam mutuamente, sendo a aprendizagem a base para o desenvolvimento. Então, de acordo com o teórico, o que isso quer dizer? Que num contexto escolar, por exemplo, o aluno aprende primeiro para depois se desenvolver. E isso nós vamos conversar um pouquinho mais no slide seguinte, que eu vou mostrar um organograma para vocês. Só que, continuando com as ideias desse teórico, o que ele diz? Que no contexto escolar, o professor tem que procurar trabalhar no plano da zona de desenvolvimento proximal dos alunos, que seria a distância entre o nível de desenvolvimento potencial e o nível de desenvolvimento real. O que isso significa? Que, inicialmente, o professor tem que proporcionar uma etapa de construção coletiva, onde o aluno ele vai construir o seu conhecimento nas interações que ele estabelece com o seu par, que pode ser alguém mais experiente do que ele, um aluno mais experiente do que ele, ou mesmo o professor, que também seria a pessoa, o indivíduo mais experiente naquele momento. Então, começa a construção do conhecimento nessa etapa, que, de acordo com Vygotsky, o aluno está no nível de desenvolvimento potencial dele, para depois partir para uma etapa de construção individual, que seria o nível de desenvolvimento real, onde ele conseguiria desenvolver os problemas que são colocados à frente dele, ou as atividades, os conteúdos, de forma individual. Isso é muito importante, porque em meio a essa situação, a esse contexto todo, os alunos trabalham de forma colaborativa, interagindo, mas lembrando que o professor sempre vai exercer o seu papel mediador nessa construção do conhecimento, que ora vai ser colaborativo e ora vai ser individual. Podemos passar. Então, aqui, pessoal, nós vamos chegar com uma sugestão para vocês
de uma nova estratégia didática, que na verdade não é tão nova assim, porque vocês já utilizaram, muitos de vocês já utilizaram estratégias que envolvam a sequência didática, mas nesse momento seria uma inovação. Por quê? De acordo com Cerqueira, as sequências didáticas elas se fundamentam nos 4 pilares da educação. Né? A Unesco já defende isso. E esses 4 pilares da educação, eu posso dizer que são essenciais no processo de construção do conhecimento. Quais seriam eles? Aprender a conhecer, que seria o momento em que o professor proporcionaria ao aluno a capacidade dele construir o seu conhecimento, mas de forma colaborativa e individual, como nós já vimos, né, de acordo com Vygotsky. Então, é a fase de construção, que tem que acontecer de forma prazerosa, de forma que o aluno sinta interesse em aprender. E isso o professor tem que proporcionar a ele, tá? Depois dessa etapa, desse momento, ele passaria para um segundo momento, que seria o de aprender a fazer. Depois que ele aprende ou constrói o conhecimento, ele vai ter a condição de aplicar esse conhecimento no dia a dia dele, na realidade dele. E como ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso fazendo escolhas, solucionando problemas, porque do que adianta você entrar em contato com algum conteúdo e não saber aplicar aquele conteúdo? Do que adianta você pensar que aprendeu, se no momento de colocar em prática você percebe que não, na verdade, você não aprendeu como deveria. Por isso a importância do professor, por isso a sondagem inicial, por isso a avaliação diagnóstica, que é muito importante, porque a partir daí o professor vai perceber o que ele pode ensinar para a sua turma, ele vai observar os níveis que os alunos se encontram e, assim, proporcionar um processo que seja o mais viável possível para a sua sala de aula, que no início, né, desse novo retorno presencial, ele percebeu que estava totalmente heterogêneo. Mas nós vamos conversar mais detalhadamente sobre isso daqui a alguns minutos, no momento que eu vou falar sobre essa questão de retorno ao modo presencial. Mas voltando aos pilares que nós estávamos discutindo, eu falo com vocês agora sobre o aprender a conviver. Aprender a conviver com o próximo, aprender a construir o conhecimento de forma colaborativa, mas respeitando o seu parceiro, respeitando o seu professor, respeitando os que estão à sua volta, sendo tolerante, agindo com empatia. Então, isso é muito importante. Depois nós vamos para o pilar aprender a ser, que seria o momento de finalização, onde o indivíduo, o sujeito, vai se mostrar apto a construir o seu próprio juízo de valor, a agir de forma autônoma, independente, percebendo-se como um sujeito que faz parte de um contexto maior, de um contexto social maior. E ali ele vai perceber que ele pode agir e interagir com as pessoas à sua volta e ressignificar as situações, ressignificar a sua vida. Podemos passar. Então, como eu já iniciei anteriormente, eu volto a tocar nesse assunto, o professor, ele vai, na verdade, ele está retornando a esse novo contexto presencial com os alunos, e no momento que ele chegou, ele percebeu que a sala de aula dele apresentava-se de forma heterogênea. Só que isso, eu não quero dizer que isso somente está acontecendo agora. Nós já tínhamos momentos que nos deparávamos com as salas heterogêneas, afinal, elas de fato são, só que agora isso se agravou.
E por que eu falo isso? Nós, professores do segundo ano, ou vocês, professores do segundo ano, vão se deparar com alunos que, no momento que se iniciou a pandemia, esses alunos estavam cursando a educação infantil. Então, muitos tiveram poucas oportunidades de terem os familiares auxiliando essas crianças, porque muitas vezes eles trabalham, têm outras atividades e não podem ficar com os filhos ou netos auxiliando no desenvolvimento das atividades e naquilo que o professor às vezes precisa deles. Então, mas por outro lado, a gente pode dizer que tiveram aqueles que tiveram um auxílio, às vezes um professor particular, alguém mesmo da família que tinha um pouco mais de experiência e pôde auxiliar essas crianças. Na verdade, quando essas crianças retornaram, então o professor percebeu que existiam diferentes níveis de conhecimento. E diante dessa situação, o que ele poderia fazer para fazer esses alunos avançarem, mesmo que em níveis de conhecimentos diferentes, para fazer com que esses conhecimentos se aproximassem um pouco mais? Então, aí que surge a ideia de se desenvolver, e isso é uma sugestão, tá? De se desenvolver uma estratégia de ensino que pense nisso, uma estratégia didática que pense nesse momento. E aí a sequência didática pode ser, na verdade, uma solução capaz de fazer esses alunos avançarem de uma forma melhor. Podemos dar sequência. E aí eu trago aqui para vocês que todo esse arranjo deve levar em consideração os conhecimentos prévios dos alunos. Eu não digo tudo que eles sabem sobre o que será estudado, porque não teria sentido a gente pensar em trabalhar aquilo que o aluno já sabe, tá? Mas precisamos pensar em trabalhar em cima daquilo que o aluno já sabe. Ou seja, levando em consideração o conhecimento prévio, os conceitos cotidianos que ele traz já para a escola, para o âmbito escolar. Ok? E voltando ali para Vygotsky, que nós já começamos a conversar sobre isso, eu digo para vocês que o professor, ele nunca pode pensar em trabalhar aquilo que o aluno já sabe totalmente, porque não teria sentido se ele já sabe. Ou trabalhar além do nível de desenvolvimento potencial dele, que seria pensar em situações que ele não conseguiria nem desenvolver com auxílio de alguém mais experiente, não teria sentido. Por exemplo, eu querer trabalhar um conteúdo de nível de 4º ano. Por quê? Porque está além do que o aluno é capaz. Então, sempre pensando que o professor tem que partir daquilo que o aluno, de alguma forma, já sabe sobre o que será estudado. Podemos passar? E o conhecimento não pode ser tratado de maneira compartimentada e fragmentada. E por que eu digo isso? Porque no momento que o professor procura conectar os componentes curriculares, ou falando de uma forma as diferentes áreas do conhecimento, ele atribui significado ao que está sendo trabalhado em sala de aula. Porque o aluno ele percebe que o que ele está trabalhando em língua portuguesa, por exemplo, tem ligação com o que ele está trabalhando na matemática. E da mesma forma em ciências, em arte, em história, em geografia, em educação física, o aluno atribui mais significado à situação. E com essa conexão, ele consegue construir o conhecimento de uma forma mais significativa. Podemos seguir. Aí nós entramos na ideia de desenvolver uma sequência didática, mas que seja interdisciplinar, conectando outras áreas do conhecimento, justamente para que o aluno atribua significado ao que ele está estudando. Então, olha só, pessoal, nós partimos dos conhecimentos prévios desses alunos, que já tem sentido para ele. Nós conectamos as diferentes
áreas do conhecimento ou os diferentes componentes curriculares. E isso tudo vai trazendo significado para essa criança, para esse aluno, para esse sujeito do conhecimento. Então, a sequência didática interdisciplinar, ela parte de sequências de atividades sequenciadas que devem ter diferentes níveis de complexidade, tá? Então, o professor, ele organiza essa sequência de modo que as atividades possuam diferentes níveis de complexidade. Parte da união de diferentes componentes curriculares, que devem ser no mínimo 2, tá? Para com isso atribuir mais significado ao que está sendo trabalhado em sala de aula. Possui como um elo integrador das disciplinas. Pode inserir aí no slide, que tem mais um trechinho aí que está faltando. Isso, perfeito. Ele pode partir de um elo integrador, tá? Dos demais componentes, que seria a leitura, a escrita, a oralidade, porque nós sabemos que em todos os conteúdos, em todas as disciplinas, nós temos que partir da leitura, da interpretação, para aí sim conseguir desenvolver o que está sendo proposto. Então, a leitura é o elo integrador, isso é fundamental. Além disso, a sequência didática interdisciplinar, ela proporciona a integração de diferentes objetos de aprendizagem. E aí nós temos, por exemplo, os textos que o professor vai utilizar durante as suas atividades, nós temos os vídeos, nós temos as imagens, animações, enfim, diferentes objetos de aprendizagem que se conectam ali e são oferecidos a esses alunos para que eles também tenham contato com diferentes tecnologias da comunicação e informação. Nesse momento, eu não diria pós-pandemia, porque nós ainda estamos vivenciando a pandemia, mas nesse momento de retorno ao presencial, os alunos não esqueceram que eles utilizaram muitos vídeos, na verdade, os professores com eles, o tempo todo vídeos, simulações, animações. Então, tudo isso agora faz muito mais parte do contexto dele do que fazia anteriormente, antes da pandemia. E por que deixar isso de lado, mesmo presencialmente? Já que eles até têm interesse em trabalhar com essas tecnologias, eles fazem parte dessa geração. Então, nesse momento de desenvolvimento da sequência didática interdisciplinar, o professor deve pensar nisso, né? Para não deixar de lado, inclusive, aquilo que já faz parte do dia a dia do aluno. Bom, o planejamento da sequência didática interdisciplinar. Como nós conversamos, o professor, ele vai montar essa sequência didática dele, ou desenvolver essa sequência didática dele, baseado numa sondagem inicial que ele fez, ou terá que fazer novamente, ou fará, porque é em cima dessa sondagem inicial que ele vai perceber o que realmente os alunos já sabem, não sabem, o que ele pode trabalhar, onde ele tem que trabalhar, qual é o melhor caminho a seguir. Então, a sondagem inicial é de fundamental importância antes que se planeje qualquer coisa. Planejamento permite escolher temáticas que sejam relevantes aos alunos. Então, a partir da sondagem inicial ou da avaliação diagnóstica, o professor vai perceber quais são os conhecimentos básicos necessários para que ele desenvolva determinada sequência. Além disso, ele vai poder observar quais são os temas de maior relevância para aquela sala, para aquele contexto onde ele está trabalhando, levando em conta, no caso, o contexto onde ele está trabalhando, porque a partir do momento que ele escolhe algo que as crianças gostam, ou algo que ele perceba que as crianças se interessam, vai ter muito mais significado o desenvolvimento da aula dele.
tá? Então, partindo dos conhecimentos prévios e dos temas relevantes. O planejamento vai permitir interações, reflexões, que vão possibilitar uma maior aprendizagem. Nós já falamos que uma das etapas de construção do conhecimento passa por um momento de colaboração, é a etapa inicial, para depois partir para uma etapa individual. Então, temos que levar em consideração que haverá muita interação no desenvolvimento dessas aulas, que é o que, na verdade, vai impulsionar a construção do conhecimento individual desse aluno. A sistematização dos conhecimentos é um ponto fundamental. O professor tem que sistematizar o conhecimento que foi adquirido durante as suas aulas, durante o desenvolvimento das atividades que ele proporcionou, porque assim o aluno vai perceber que ele vai ter condições de aplicar na realidade dele, ou seja, no dia a dia, ali ele está convivendo, aquilo que ele aprendeu em sala de aula. Depois da sistematização, o aluno se mostra preparado para aplicar o conhecimento que ele construiu durante o desenvolvimento das atividades, ok? E antes de entrar num exemplo de uma prática que foi desenvolvida por uma professora da nossa rede, eu gostaria de falar que tudo isso, né, todas essas atividades que o professor possa vir a desenvolver, todas essas estratégias, tem que se basear no nosso referencial curricular circunstancial do segundo ano. O professor tem que procurar observar os conteúdos, conhecimentos específicos e as habilidades que ele pretende que os alunos dele desenvolvam. Lembrando que nós podemos utilizar ou focar em habilidades do próprio segundo ano, mas lembrando da necessidade de resgatar habilidades do ano anterior, porque tem alunos, como nós já discutimos aqui, que vão chegar no segundo ano, ou que estão chegando no segundo ano, tendo passado na forma presencial anterior apenas pela educação infantil. Então, temos que resgatar, então, tudo isso tem que ser observado, tem que ser pensado, perdão, tem que ser refletido para inserir nesse planejamento, pensando na habilidade que vocês querem que o aluno de vocês desenvolva durante o andar, né, o desenvolvimento dessas atividades que vocês vão planejar e executar aí em sala de aula, ok? Podemos passar. E agora, eu trago para vocês uma prática de uma sequência didática interdisciplinar que foi desenvolvida por uma professora que leciona na Escola Municipal Sá Carvalho. É a professora especialista Fernanda Ramires Martins, e ela trouxe uma ideia que ela desenvolveu na sala de aula dela, os alunos. É uma sequência didática interdisciplinar que parte de um gênero textual que seria o poema, o Caldeirão da Bruxa. Então, vocês podem observar que ela parte daquele elo que eu falei para vocês, que é integrador, né? Integra os demais componentes curriculares, seria a leitura, a interpretação, e aí depois a escrita, a oralidade. E ela trabalha esse texto, esse poema, em diferentes níveis de complexidade, abordando diferentes gêneros, tudo isso baseado nas habilidades que ela pretendia que os alunos dela desenvolvessem, ok? Então, ela apresentou aqui uma sequência de atividades com níveis de diferentes complexidades, mostrando, por exemplo, como os alunos podem identificar os ingredientes de uma receita, trabalhou também em sala de aula com eles o modo de preparo, enfim, tudo pensando
no melhor desenvolvimento possível desses alunos, tá? E depois, obviamente, de ter realizado aquela sondagem inicial, que eu já explanei aqui com vocês. Depois que ela desenvolveu a atividade de língua portuguesa, na verdade, entrando para a parte que envolve matemática, ela abordou, baseada nas habilidades que ela também destacou, que seriam as habilidades necessárias para os alunos desenvolverem naquele momento, ela concatenou atividades que envolviam situações, problemas, sequências numéricas, também formas geométricas, mas tudo isso partindo ali daquele ponto inicial que eu já apresentei para vocês, que é a leitura, a interpretação, a escrita. Então, na verdade, quando a gente traz aqui para vocês essas situações, quando a gente traz essa discussão e apresenta uma atividade que foi desenvolvida na prática por uma professora da nossa rede, a gente mostra que é perfeitamente possível desenvolver esse tipo de atividade. Porque muitas vezes o professor pode pensar, mas nesse momento eu estou querendo focar mais só na alfabetização, mas se o professor pensar em desenvolver uma estratégia que envolva todos os componentes, que mostre para o aluno diferentes objetos de aprendizagem, que faça com que ele atribua mais sentido ao que está sendo apresentado, ao que está sendo estudado, com certeza o professor vai colher frutos muito mais significativos. Então, é só parar um pouco, refletir um pouco nisso que nós discutimos e pensar se não poderia ser uma atitude viável para ele desenvolver com a turma, né, dele. No caso, eu transmito isso para vocês, né? Gostaria muito que se vocês depois pudessem até conversar conosco, mostrando uma prática que tenha desenvolvido em sala de aula ou mesmo que venha a desenvolver, podem entrar em contato conosco para compartilharmos essas ideias novas, essas situações, e nós estaremos aqui abertos para discussões futuras, tá? Agora eu quero só finalizar essa minha fala dizendo que atividades desse tipo, estratégias desse tipo são e podem, na verdade, serem desenvolvidas tanto no modo presencial, tá? Escalonado, quanto no modo não presencial. Então, o professor, no caso, essa professora, a professora Fernanda, desenvolveu a atividade dela, a sequência dela, começou inicialmente trabalhando com a sequência em sala de aula, com os alunos. A partir do que foi trabalhado em sala de aula, esses alunos, diante do que foi feito, do que foi trabalhado e das situações que ela proporcionou, desenvolveram autonomia e independência para continuarem o desenvolvimento dessa atividade em casa, tá? Então, a sequência didática se iniciou na sala de aula, continuou em casa e retornou para a sala de aula para discussão de dúvidas e questionamentos que pudessem ter surgido. Então, é perfeitamente possível aplicar nesse momento, desde que o professor lembre que tem que desenvolver uma forma de proporcionar autonomia e independência para essa criança, dar continuidade ao que foi discutido em sala, na sua casa, ou no ambiente em que ele estiver fora da escola. Do mesmo modo, por meio de roteiros e explicações, ela desenvolveu a atividade e proporcionou a mesma atividade para os alunos que estão no modo não presencial, em suas casas. Então, lembrando que as atividades que são desenvolvidas em sala de aula, no modo presencial, escalonado, e no modo não presencial, elas são atividades
na verdade, são as mesmas atividades, só que são trabalhadas de formas diferentes devido ao momento ou ao local em que o aluno se encontra, mas são os mesmos conteúdos, a professora idealiza o desenvolvimento das mesmas habilidades, só que em 2 momentos diferentes, ok? Então, agora eu finalizo a minha discussão aqui, a minha abordagem, e eu passo a palavra para a professora Marli, que vai conversar com vocês sobre a ludicidade. Olá, professores e professoras. Eu estou aqui mais uma vez para falar com vocês nesta formação sobre a ludicidade. Ludicidade, nós trabalhamos a criatividade, as relações, a confiança, a inovação, a liderança, a atuação plena, o autoconhecimento, a autoestima, o brincar e a transformação. Então, com a ludicidade, com a brincadeira, nós podemos atingir todos esses objetivos, né, que serão alcançados pelas crianças. Nós vamos falar agora o que caracteriza um jogo. Um jogo, ele é caracterizado pelo jogador, pelos papéis definidos, pela oposição de ações, pelas regras, pelos objetivos definidos e pelo uso das estratégias. Agora nós vamos falar dentro da ludicidade, né, que nós podemos realizar esses jogos, que tem que ter todas essas características. E a ludicidade, ela é o espaço para a expressão mais genuína do ser, oportunizando à criança o direito de estabelecer conexões afetivas com o mundo, com as pessoas e com os objetos. Definindo o lúdico, nós podemos definir como o jogo, como a brincadeira, como o divertimento. E é através das brincadeiras que a criança aprende e também aprimora os seus conhecimentos de forma significativa e começa a se descobrir através da interação com as outras crianças. Sobre ludicidade, Vygotsky afirma que falar de jogo é falar de atividade que envolvam prazer, as regras, o vencedor, o perdedor. É uma atividade social que garante a integração e a construção do conhecimento da realidade vivenciada pelas crianças e de construção do sujeito como produtor da sua própria história. Pode passar. Destacamos que, ao tratarmos das brincadeiras e jogos, não nos referimos apenas aos que ajudam na aprendizagem do sistema alfabético, mas também aos que auxiliam na aprendizagem de todos os conteúdos dos outros componentes curriculares. Como a Luciana já falou, a interdisciplinaridade, dentro da ludicidade, ela pode ser trabalhada todas as disciplinas, todos os conteúdos, português, matemática, ciências, né? Todas as disciplinas, elas poderão ser trabalhadas através do lúdico, né? A aplicação dessas atividades lúdicas, o professor, ele sempre será o mediador, podendo atuar na seleção de propostas de atividades, na organização da sala, na organização com as crianças, na mediação e na situação. Pode ser um problematizador, provocando as crianças a tomarem as decisões, a opinarem, a defender as suas posições, a pensar uma estratégia diferente de como poderia ser aquele jogo. Neste momento em que nós estamos vivenciando de pandemia, essas atividades lúdicas,
elas podem ser usadas individualmente. O professor, com pouco material, ele pode estar elaborando essas atividades, esses jogos, para ser trabalhados dentro da sala com os alunos escalonados e também ser enviado para as crianças que optaram em não participar das aulas presenciais, aqueles que estão em casa. As atividades, elas terão que ser pensados para os alunos escalonados, né? E os alunos que optaram mesmo ficar em casa, né, sem participar da aula presencial. Então, sugerimos sempre que esse material, ele seja de forma durável, mas ele pode ser impresso em folhas de A4, ele pode ser plastificado, ou ele também pode ser envolvido com fita transparente, né, para ficar de uma melhor durabilidade, para trabalhar em sala e para trabalhar em casa também. Pode passar, por favor? Aqui eu trouxe para vocês uma sugestão de um jogo de tabuleiro. Nós temos esse jogo e no próximo slide também nós vamos ter outro joguinho que eu vou falar para vocês a respeito. Isso, pode voltar, por favor. Nesse jogo de tabuleiro, é um jogo de tabuleiro de ciências, né, que ele pode ser trabalhado matemática, ele pode ser trabalhado a língua portuguesa, ele pode até mesmo ser trabalhado em geografia. E é um jogo simples, ele pode também ser impresso em uma folha de A4, né, e envolto com fita ou plastificado. Para esse jogo, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de dados, né, de 2 dados, que também poderá ser trabalhado no próximo jogo também. No próximo jogo, nós iremos trabalhar língua portuguesa. Para praticar a leitura, nós também teremos um tabuleiro, né, que é esse jogo que eu já comentei com vocês, que também será usado o dado que nós já confeccionamos, né, com a aula de artes, com o professor de artes, né, trabalhando a interdisciplinaridade. E com esse tabuleiro, nós vamos trabalhar leituras de diversas formas. Para o aluno que está no escalonado presencial, esse jogo pode trabalhar em sala, e também para o aluno que está em casa, esse joguinho, ele também pode ir junto com o caderno, com as atividades que o professor está ofertando. De forma que o nível de complexidade da leitura das palavras, ele vai conforme o nível de cada aluno, que o professor realizou a diagnóstica, e hoje ele já tem uma base do nível que cada aluno está no momento. Então, dessa forma, nós poderemos trabalhar a leitura com todos os alunos. E é um jogo que ele pode ser confeccionado com folha de A4, muito simples, não tem muita dificuldade para estar montando um jogo. Lembrando sempre de usar os critérios de seleção adequados ao planejamento para garantir a intencionalidade desse processo. O planejamento, ele tem que estar sempre de acordo com o objetivo de cada atividade aplicada, de cada jogo, de cada brincadeira. O brincar e o jogar no ensino, ele é relativo ao componente curricular. No componente curricular, por exemplo, de língua portuguesa, mais um exemplo que eu vou estar dando para vocês, são os jogos de palavras, a leitura de textos rimados, os trava-língua, além dos livros de literatura infantil.
são exemplos importantes de instrumentos que despertam a ludicidade no aprendizado da língua materna. Então, essa foi a minha contribuição. Agora eu passo a palavra para a professora Graciele, que vai dar continuidade à nossa reflexão. Olá, professores. Continuando, dentro da linha de raciocínio do que foi falado lá no início da nossa formação, aonde a professora Marli deu o desenvolvimento, falando de ludicidade, nós vamos trabalhar sobre materiais concretos. Os materiais concretos, eles também fazem parte da ludicidade. Mas por que a gente vai trabalhar com esses materiais que nós vamos sugerir aqui? Exatamente pelo motivo do nosso novo contexto, que é essa volta ao novo, aonde nós temos alunos no presencial escalonado e o aluno não presencial. Então, é por isso que nós vamos dar uma sugestão de trabalho para que trabalhe com esses dois grupos de alunos. Aí eu vou fazer a leitura dos slides e venho explicando em seguida, ok? Utilizando os materiais concretos como alternativa pedagógica. A partir do uso dos materiais concretos, podemos mostrar o quanto cada um é importante para o desenvolvimento do raciocínio. Eles estimulam o aprendizado de maneira fácil e prática. Nesse sentido, Turrone, 2004, afirma: o material concreto exerce um papel importante na aprendizagem, facilita a observação e análise, desenvolve raciocínio lógico, crítico científico, é fundamental para o ensino experimental e é excelente para auxiliar o aluno na construção dos seus conhecimentos. Turrone, 2004, página 66. Indo de encontro daquilo que o autor ele nos traz como importância do material concreto, nós vamos sugerir um kit para que seja enviado para casa, tanto do aluno que não está no presencial, como aquele aluno que faz parte do escalonado. Esse material, ele não será trabalhado dissociado daquilo que o professor está ofertando dentro da sequência didática. Ele serve como um suporte, como um complemento, para que este aluno tenha autonomia, levando em consideração, né, a singularidade do contexto de cada instituição, de como nós recebemos esse aluno. Foi o que a Luciana falou logo lá no começo da nossa formação. As salas, os grupos, eles não são heterogêneos. Aliás, eles são heterogêneos, eles são diversificados. Então, nós vamos ofertar esse kit, porque ele faz parte de tudo aquilo que está dentro de uma sala de aula, que nós chamamos de ambiente alfabetizador. Mas que agora esse ambiente alfabetizador, ele vai junto com a criança para casa, para que ela tenha autonomia na hora de realizar as suas atividades, ter esse auxílio. Próximo, por gentileza. Nós vamos iniciar pelo alfabeto, né? É um material impresso, um material que ele não tem muito custo, né? E nós vamos falar dessas ferramentas. Ferramenta indispensável nas salas dos anos iniciais, o alfabeto ajuda as crianças a tirar dúvidas sobre a grafia das letras com autonomia. Esses encaminhamentos pedagógicos, eles são importantes, por quê? Porque a partir do contato constante que ele terá com esse material, pode gerar aprendizado para esse aluno. Ah, mas o aluno vai ficar lá repetindo o alfabeto? Não. Esse material, é como eu disse no começo, ele vai auxiliar o aluno nas suas possíveis dificuldades das grafias. Por quê? Foi o que nós falamos no começo da nossa formação. O aluno do segundo ano hoje, que chegou para nós, ou para vocês, professores, são alunos que vieram, às vezes, lá da educação infantil. Eles não tiveram contato com o professor no primeiro ano. Por quê? Porque nós tivemos aquela ruptura em março de 2020, onde esse aluno ele não frequentou a sala de aula, ele não frequentou esse ambiente alfabetizador. Mas nós vamos levar em consideração que esse material que nós vamos colocar aqui
alguns professores já ofertaram para os alunos o ano passado, através das atividades remotas. Muitos professores trabalharam através de vídeos, fizeram kit, esse mesmo kit já foi levado para casa, e a nossa fala, ela vem de encontro com o quê? Com aqueles professores que não fizeram, que ainda não tiveram essa ideia. Então, são sugestões de trabalho para esse momento. Próximo, por gentileza. E aí a gente vem com a família silábica ou silabário, né? Adquirir a habilidade de leitura e da escrita é um passo importante para a criança, mas além de ser alfabetizada, ela precisa passar pelo processo de letramento. Esse é o momento em que ela vai dominar a função social de ler e escrever, ou seja, mais que decodificar letra, ela saberá utilizar a escrita e a leitura da forma adequada em situações práticas da sua vida. A formação com as famílias silábicas é essencial no início da aprendizagem da alfabetização. Né? Então, nós utilizamos muito, os professores alfabetizadores, eles utilizam a família silábica nas formações de palavras, da formação de palavras, eles tiram as sílabas, e assim sucessivamente. Próximo, por gentileza. E aí, nós sugerimos também a escrita do próprio nome, a ficha do nome. E aí, nós vamos falar um pouquinho da importância dessa escrita. A ficha dos nomes dos alunos é fundamental para a construção da escrita. A visualização é um mecanismo que faz parte da construção desse processo. Por este motivo, é importante que os nomes estejam nos crachás ou nas fichas. Ao identificar o seu nome e observá-lo escrito em diferentes locais e materiais, a criança, consequentemente, o memoriza. A partir de então, inicia-se seu relacionamento com a escrita, como representação de sua identidade, auxiliando a ver-se como um indivíduo que possui identificação. Por isso, seu nome é tão importante. Então, a escrita do próprio nome é uma prática que nós trabalhamos muito na educação infantil. E ela se perpassa no primeiro e no segundo ano. Não é só a escrita isolada, é o aluno se conhecer, o meu nome, como se escreve, quais são as letras que fazem parte do meu nome, o meu sobrenome, ele vem de uma linhagem familiar, e nessa escrita do nome pode-se trabalhar a interdisciplinariedade. Nada que nós trabalhamos dentro da educação, e principalmente da alfabetização, ela está isolado de aprendizagem. Nós não ofertamos nada, simplesmente, ela vai escrever o próprio nome dela por escrever. Não. Existem alguns ensinamentos que estão dentro da escrita do próprio nome. Próximo, por gentileza. O cabeçalho. O cabeçalho é utilizado, alguns professores gostam de utilizar esse recurso, porque ele é importante a gente refletir sobre o que os ensinamentos, a turma por meio deles. O cabeçalho tem a função de abertura da aula e de registro do local e da data das atividades escolares, o que ajuda o estudante a se organizar. Nós vamos trabalhar o cabeçalho só porque ele faz uma parte da rotina, que todos os dias o menino abre o caderno e ele precisa fazer o cabeçalho? Não, ele tem a sua função social também. Quando a gente trabalha o cabeçalho no início da aula, nós estamos trabalhando um pouco de geografia, um pouco de história, um pouco de matemática e um pouco de língua portuguesa. Por quê? Porque nós estamos trabalhando o nome da escola, e a gente já pode... Aonde que a sua escola está inserida? Porque nós temos aluno que não conhece o nome da escola, não conhece o nome da professora. Nós estamos numa fase de se organizar, né, e de conhecer o nosso aluno e do aluno nos conhecer. Então, por isso, nós usamos essa estratégia de cabeçalho também. Próximo, por favor.
As fichas de leitura. As fichas de leitura são estratégias utilizadas como objetivo de alfabetizar os alunos e despertar nas crianças o gosto pela leitura, mesmo que sejam de palavras simples, num processo em que os alunos realizam a construção e a compreensão do significado do texto. Voltamos lá no que a professora Marli falou, que existem algumas estratégias que são utilizadas para que esse aluno desperte o gosto pela leitura, que são as literaturas, que são as fichas de palavras, fichas de pequenos textos, e neste momento, geralmente, os professores estão começando pelos pequenos textos, porque a gente, depois da prova diagnóstica, né, que ela foi aplicada, o professor viu como que esse aluno se encontrava, e daí, então, começa-se as fichas de leitura com os pequenos textos ou formações de palavras. Próximo, por gentileza. O uso do calendário. Alinhado com o uso do cabeçalho, o calendário também é importante. Por quê? Porque ele não é só os números isolados, né? Ele trabalha a temporalidade do ontem, do hoje, como vai ser amanhã, e de organização também temporal para esses alunos. O que eu vou fazer hoje? O que eu tenho de atividade para fazer amanhã? Próximo, por gentileza. A sequência numérica. A sequência numérica, ela está dentro de um componente de matemática, mas não somente do componente de matemática. Estudar os números faz parte da nossa vida, pois os números estão no nosso cotidiano. Piaget, em 1983, diz que o número é a relação criada mentalmente por cada indivíduo. Sendo assim, o número está presente no nosso dia a dia e nos oferecem várias situações que favorecem o desenvolvimento do raciocínio lógico. Então, nós usamos o número no nosso cotidiano, ele é importante para que nós possamos nos identificar dentro dos espaços, né? Nós usamos o número para CEP, o número para numeração de casa, o número para número de ônibus. Então, ele faz parte do nosso cotidiano. Por gentileza. Material dourado. Nós vamos falar um pouquinho do material dourado. Por meio de manipulação do material dourado, dividido em peças que representam a unidade, a dezena, a centena e o milhar, é possível que o educando, de forma concreta, assimile conceitos matemáticos com valor posicional, dos algarismos, classes e ordens, composição e decomposição dos números, contagem, comparação de quantidade e operações fundamentais. Como vocês percebem, o nosso material dourado aí, ele está de maneira impressa, exatamente por causa do contexto no qual estamos vivendo, de não haver troca de material, para que possamos preservar, né? É uma questão de, neste momento, ser necessário esse material ser impresso. E ele também é um dos componentes que compõe esse kit que nós iremos enviar para casa. Próximo, por gentileza. Fichas sobrepostas, também é um dos componentes da matemática. As fichas sobrepostas formam um material interessante para trabalhar composição e decomposição de números. É importante que o uso dessas fichas auxilie na ponte entre a linguagem falada e a linguagem escrita. O princípio que rege a numeração falada é o princípio aditivo e o que rege a numeração escrita é o posicional, e que são necessárias intervenções pedagógicas para que o aluno reflita sobre essa questão. As fichas sobrepostas, elas têm essa utilidade para que o aluno saiba o valor composicional dos números. Porque geralmente, o 100, ele sabe que o 100 é 00. Se eu colocar um 2 lá no final do 100, ele não vai ser mais 100, ele vai ser 102. Aí o aluno vai fazer a estratégia, mas quanto que é 102? São 100 objetos mais 2. Então, são algumas formas que a gente sugere para que o professor envie para casa, que possa vir a facilitar
o desenvolvimento desse aluno no campo da matemática, da língua portuguesa e dos outros componentes curriculares também. Esse material que nós estamos sugerindo não é um material que vai ser usado só no componente curricular, ele vai ser utilizado para todas as práticas dos componentes, que começa lá em língua portuguesa e vai terminar lá em ciências, educação física e arte. Então, essas são as nossas sugestões, né? Eu passo a palavra para a professora Cristiane, que vai falar mais um pouquinho sobre os encaminhamentos pedagógicos, né, dessa nossa formação. Olá, então, dando continuidade, né, o que a professora Graciela acabou de falar, né, dos materiais que fazem parte da rotina e que também são permanentes, como ela falou, né, ele perpassa por todos os componentes curriculares. Então, nós vamos mostrar agora como isso pode acontecer para o aluno escalonado e para o aluno não presencial. Como que a gente pode enviar de uma maneira em que ele vai ter autonomia para usar esse material e para que ele realize as suas atividades, tá? Aqui, primeiro momento, nós colocamos uma proposta de organização do trabalho pedagógico por sequência didática. Só foi um modelo, uma sugestão, né? Conforme eu falei lá na pauta, que nós daríamos umas sugestões de como você pode elaborar a sua sequência didática, que você tenha a visão daquele aluno, das estratégias didáticas para aquele aluno presencial escalonado e para o aluno não presencial, porque às vezes você vai elaborar estratégias diferentes, né, para aquele aluno que está lá presencial e para o que está não presencial. Então, isso daí é só uma sugestão, um modelo de como você pode elaborar uma sequência didática nesse retorno, nesse novo momento que estamos vivendo, tá bom? Todo esse material, só para deixar avisados vocês, que todo esse material, essas sugestões, tudo estará lá no blog da GPEM no segundo ano, tá? No final da nossa live vai estar lá o endereço, vocês podem acessar, eles vão estar disponíveis lá para vocês terem ideia, dar uma melhorada, tudo isso. Pode passar. Aí, uma sugestão de roteiro. Nós pegamos aquela mesma atividade que foi cedida para nós, da professora, que a professora Luciana falou, né, da sequência didática. O que nós fizemos? Como aquele aluno que está lá não presencial, não assistiu, não viu como o encaminhamento de cada atividade, como fazer. Por quê? O aluno que está lá não presencial, o que ele senta, ele vai fazendo, tem aluno que vai fazendo conforme ele acha necessário, ou um adulto em casa, né, está falando, faz até tal página. Não, como o aluno presencial, ele tem o seu horário de aula, ele tem lá todinho o planejamento, o que vai acontecer na segunda-feira, o que vai acontecer na terça, na quarta, o que eles vão estudar. O aluno não presencial, ele também tem que ter isso, ele tem que ter seu horário. Então, nós fizemos um roteiro para quê? Para que o aluno saiba que na segunda, no dia tal, ele vai fazer tal atividade. Aí, na terça, dia tal, ele vai fazer tal atividade. Então, isso daí é só uma sugestão de roteiro para o aluno também não presencial, não ficar perdido em que fazer naquele dia. Eu sei que tem muitos professores que já estão adotando, né, essa prática, e tem alguns que ainda manda aquele caderno de atividades e falta as datas, né? Porque antes você tinha um contato com esse aluno pelo WhatsApp, agora não tem mais. Então, esse roteiro, ao nosso modo de ver, ele é muito importante
para o aluno ele ter uma base do que ele vai estar fazendo naquele momento, ele ter, eu falo, um direcionamento, não é nem uma base, um direcionamento de quais atividades ele estará fazendo naquela semana, desde quando começa aquele caderno de atividades até quando termina, né? Então, ele vai ter mais autonomia para estar realizando essas atividades, tá? Aí, nesse roteiro, tá, eu coloquei alguns passos, assim, são ideias, gente, são sugestões que vocês podem aprimorar e colocando outros que vocês acham necessário conforme a sua turma, né? E como a professora Marli falou, né, na ludicidade, eu não coloquei aí, mas também que possa colocar. A ludicidade fala do brincar, da brincadeira. O aluno não presencial, ele pode também brincar, porque ele tem o contato com a família dele, né? Então, ele pode brincar com algum membro da família, com o irmão, com o primo. Vocês também podem colocar aí alguma brincadeira que eles possam fazer em casa. No presencial também, né? Tem aquelas brincadeiras individuais, como amarelinha, pular corda, tem aquelas brincadeiras que são individuais que também pode ser complementado na sua sequência didática, no seu planejamento, né? E esse roteiro, ele pode ir de uma maneira mais também simples, porque o aluno presencial já teve um encaminhamento da professora. Quando ele vai para o escalonado, ele já vai mais preparado para ter essa autonomia de realizar as atividades lá no escalonado. Mas também pode ter um roteirinho que ele possa seguir fazendo as atividades quando ele estiver em casa, certo? Coloquei que a gente também não pode deixar, como a professora Graciele falou, não pode deixar de lado a tecnologia, o uso tecnológico. Por mais que o aluno ele está não presencial, está em casa, alguns têm acesso à internet. Então, a gente pode dar algumas sugestões de jogos para complementar, para que ele tenha para consolidar mais o conteúdo que está sendo trabalhado, além dos materiais ofertados, aqueles que a professora Graciele falou, aqueles que a professora Marli falou, aqueles jogos, também podemos complementar com jogos tecnológicos, com algum vídeo do YouTube, alguma historinha, né? Não deixar de lado a tecnologia, porque até o momento eles estavam vivenciando esse momento da tecnologia, desenvolvendo isso, né? Então, sempre também está inserindo a tecnologia, mesmo para o aluno não presencial, porque aquele que tiver acesso poderá acessar esses jogos, esses vídeos. Os que não têm acesso, eles têm as atividades aí, aqueles jogos impressos. Então, assim, não fará falta para o que não tem acesso e ajudará a complementar para aquele que tem acesso, tá bom? Esse é um roteiro, como eu disse, para a autonomia do aluno não presencial. O nosso RCC também tem as recomendações. Nas recomendações, eles trazem sugestões também de atividades de leitura que perpassa por todos os componentes curriculares. Quando vocês escolhem uma habilidade para ser trabalhada, nas recomendações do nosso RCC, aquela habilidade, eles dão sugestões também de como trabalhar em outros componentes curriculares, complementando, às vezes, aquela habilidade com todos os componentes curriculares que cai no que a professora Luciana falou, né? No SDI, Sequência Didática Interdisciplinar. Tá? Então, como eu disse, essa sugestão de roteiro pode ser utilizada para o aluno não presencial e o escalonado
pode colocar uma sugestão de roteiro mais simples, por ele já ter um encaminhamento já, porque ele já passou uma semana em sala de aula. Próximo. Mesma sugestão de roteiro das atividades, nós também estamos sugerindo o roteiro para aquelas atividades permanentes, para as atividades que em sala de aula nós costumamos de falar de rotina, né? O calendário, o cabeçalho, a família silábica, a sequência numérica, que fala atividades permanentes, também fala de rotina, né? Esse material, ele vai para casa juntamente com o caderno de atividades, juntamente com os jogos sugeridos, né? E ele também tem um roteiro. Por quê? Por ser um material que perpassa por todos os componentes curriculares, ele tem que saber em qual momento utilizar cada material desse. Quando que ele vai utilizar o calendário, quando que ele vai utilizar a família silábica, quando que ele vai utilizar a sequência numérica. Então, aí a gente colocou uma sugestão também de roteiro, aonde ele poderá utilizar esse material e como ele irá utilizar. O aluno que está em presencial, quando ele vai com esse material para o escalonado, ele já tem, né? Ele já sabe como utilizar, porque a professora ela já explicou em que momento que ele irá utilizar esse material, como ele irá utilizar. Então, ele já veio do presencial para o escalonado, já com tudo já explicadinho. E assim, esse roteiro com esse material concreto, ele é importante porque ele vai também dar mais autonomia para o aluno utilizar, sem precisar, porque nós temos alunos na rede que às vezes não tem um adulto que possa estar auxiliando ele nisso, né? Então, com isso daí, ele vai conseguir, ou pelo menos tentar realizar as suas atividades sozinho, com mais autonomia, né? Então, ao meu ver, esse material ele contempla as atividades que irão para casa. Então, é muito importante, né? E fora isso, a professora também pode colocar ali, colocar como sugestão, as tampinhas, porque às vezes eles vão ter dificuldade em usar um material dourado, impresso, a professora pode sugerir tampinhas que eles têm em casa, palitos, canudos, até pedrinhas, porque depois ele pode pegar as pedrinhas e brincar das 5 Marias, né? Então ele também pode utilizar o material que eles têm em casa. Os meninos, carrinhos, pega os carrinhos, né, para fazer a contagem. Então a professora também pode colocar ali nesse roteiro isso como sugestão também, né? Então, gente, como eu disse, né, é uma sugestão que estará disponível no nosso blog. Espero que vocês aproveitem, espero que tenha colaborado para o trabalho pedagógico de vocês. E próximo. Deixamos uma frase, né, no final. Não existe nada maior que nossa capacidade de adaptação. O novo normal chegou. Cabe a nós aprender a viver cada dia de forma positiva. Isso, gente, eu sei que está sendo assustador às vezes, igual a professora Luciana falou, né? O segundo ano tem aluno que não frequentou a escola, né? Então, assim, é um pouco assustador, mas nada que a gente não consiga passar cada dia de forma positiva. Próximo. As referências bibliográficas foram alguns autores que nós estudamos para estar elaborando essa formação. Próximo. Sugestões de livros são livros também que utilizamos para a nossa formação,
que eu acho importantíssimo vocês estarem lendo, dando uma olhada, que contribui muito. Próximo. Como eu disse, né? Aqui está o nosso telefone, lá, em falar com a equipe do segundo ano. O nosso blog, onde estará disponível as nossas sugestões de jogos, de atividades, estão todos lá disponíveis, é só acessar a equipe do segundo ano lá, vocês vão... E alguns materiais que também a gente deixa para estudo, para complementar. E o nosso e-mail, qualquer dúvida, qualquer perguntas que tiverem, pode mandar um e-mail para a CEMED GFEM segundo ano, tá bom? Próximo. Acho que agora acabou. E para finalizar, eu quero agradecer a todos que participaram da nossa formação, o pessoal lá da DITEC, os intérpretes e todas as professoras que estão aqui. Graciele, Luciana, Marli, muito obrigada por essa formação, por esse aprendizado. Quero agradecer, né, a todos os colegas que participaram conosco dessa formação, a nossas colegas intérpretes, né, que se disponibilizaram para fazer a... Como é que chama, Marli? A tradução? A tradução, é isso. A língua de para a língua de sinais, né? Agradecer a todas as minhas colegas que contribuíram para que essa formação pudesse acontecer. Ela é feita através de muito estudo. Às vezes nós nos embasamos por um teórico, estudamos e mudamos e vamos e voltamos e discutimos, mas graças a Deus deu certo. Espero que vocês, professores, tenham gostado, espero que tenhamos contribuído para o fazer pedagógico de vocês, para a reflexão pedagógica de vocês, e que estamos à disposição de vocês para quaisquer dúvidas. Também quero agradecer a Eliege, a Angélica e a Késia, né, que fez a tradução para nós. Quero agradecer o pessoal da DITEC, especial o Abner, com toda a paciência, obrigada. E agradecer vocês, meninas, minhas companheiras de todos os dias. Gratidão a todos. Até mais. Por fim, eu venho aqui, faço das palavras das minhas amigas as minhas palavras. Agradeço a todos os participantes, as minhas colegas e amigas, aos intérpretes, ao pessoal da equipe técnica da DITEC, em especial ao Abner, que teve muita paciência, se dedicou bastante à nossa formação, que nos auxiliou e nos possibilitou esse momento de reflexão online aqui com vocês. Nos colocamos à disposição de todos, pelos contatos já deixados aí, né, por meio desse vídeo, e qualquer dúvida que vocês venham a ter, ou qualquer questionamento que queiram fazer, estaremos à disposição de todos. Tenham um excelente dia.